Olá para você que assiste a Rede Vida. Voltamos direto dos estúdios de Brasília com o Frente a Frente, que hoje traz para você uma entrevista com o senador Álvaro Dias, líder do Podemos na Câmara dos Deputados. O senador do Senado Federal, que hoje o partido hoje, inclusive, tenta aí virar uma novidade numa política tão desgastada. Mas o que a gente percebe, senador, é que parece que os políticos não estão querendo mudar muita coisa, não. Porque a reforma política na Câmara dos Deputados, por exemplo, está parada. A única coisa que poderia sair do papel era o tal fundo e não consegue acordo, está uma confusão, ninguém consegue votar nada. Mais uma semana a reforma política foi adiada, deve ficar para a semana que vem, que tem um feriado no meio. Logo, não se vota nada, dificilmente sai alguma votação na próxima semana. Como é que vai ficar essa reforma política? E o Podemos sobrevive diante de um novo quadro do que está sendo desenhado no projeto da Câmara? Olha, primeiro, você disse que não querem mudar nada e nós precisamos mudar muito, né? Acho que precisamos refundar a República. Há uma nação à espera de reformas de profundidade. E nesse sistema presidencialista, só um presidente da República com credibilidade popular, ousadia, coragem e competência para promover mudanças pode realmente desenhar uma nova república, diferente do que está aí já condenada pela sociedade brasileira. O que está ocorrendo na Câmara não é uma reforma. A reforma política, aliás, nem como apelido nós podemos batizar o que há lá, né, de reforma política. Porque, na verdade, é uma arrumação na legislação visando a eleição do ano que vem, obviamente com muitos interessados, né, aí o peso do corporativismo, essa tentativa de legislar em causa própria, a criação de um fundo para bancar a campanha, e aí procura-se o melhor modelo que beneficie quem? Aqueles que são candidatos à reeleição. Isso é óbvio que esteja ocorrendo, né? Portanto, não vamos mudar realmente muita coisa. Há uma mudança que pode ocorrer, muito suave, né, que é a da cláusula de barreira. É o ponto mais importante de uma reforma política para valer, essa organização partidária, normas rigorosas para a organização partidária ou para a criação de partidos de verdade, não siglas para registro de candidaturas como temos hoje. Então, a cláusula de barreira seria um ponto de partida, mas me parece que será muito suave, né? Então, não vamos reduzir muito o número. Coligações também proporcionais? Exato, isso parece também que tem tendência de passar. E a outra possibilidade é o distritão. Eu creio que acabando com as coligações, já praticamente você se instala o modelo distritão. O distritão vai premiar aqueles mais votados. Os partidos, né? Eu acho muito difícil aprovar o fim das coligações partidárias. Mas há uma tendência lá que pode ser aprovada, as coligações. Senador, uma pergunta aqui dizendo, boa noite, ele é de Rio Quente, o nome dele é o doutor Eduardo Augusto, advogado de Divinópolis. Então ele diz aqui, muitos falam do senhor, né? Que queria que o senhor falasse sobre o jeito de governar. Um tempo se fala de governar para o povo, outro governa para ricos, e ambos falam de governos que roubam os cofres públicos. Aí pergunta o que o senhor pensa sobre isso, né? As pessoas que falam que falam que administram para o povo, outros para o rico, mas na verdade roubam os cofres públicos. Eu acho que isso acabou se transformando num tema, né? É verdade. Olha, em relação esse momento crucial para o futuro do país que nós estamos vivendo, eu acho muito importante refletir sobre a necessidade da experiência administrativa. Eu acho que não vale o último gesto, o último discurso, ou quem grita mais alto, né? Porque tem gente aí que se ilude com o último grito, aqueles que se apresentam como heróis do sertão, né? Valentes, bravos, mas que muitas vezes se locupletaram aí durante os governos que assaltaram o país, né? Uma pergunta boa é essa também. Onde você estava quando o Brasil estava sendo assaltado? Essa é uma boa pergunta. Mas a outra indispensável, você já administrou o que na vida?
Não é? Tem gente que não administrou nem um carrinho de pipoca. E se administrar durante 15 dias, quebra. Aí quer administrar o Brasil, que mergulhou num oceano de problemas e dificuldades. O senhor foi governador do Paraná e fez o sucessor, né? Eu fui governador do Paraná, terminei o mandato no último dia, não saí antes para disputar a eleição. Fiquei até o último dia e saí com 93% de aprovação, segundo o Datafolha. Os 4 anos foi o governo de melhor avaliação no país, num momento de crise também. Inflação mais de 80% ao mês, né? 82%. Ao final do governo, o Joemir Betting fez uma análise, o saudoso Joemir Betting, no Jornal Nacional, que eu praticamente decorei, né? Ele disse, apenas um Estado brasileiro, apenas um, termina o mandato com superávit, dinheiro em caixa e um grande programa de obras realizado. Um milagre de um par de santos, reforma administrativa e austeridade. O Paraná demonstra que a administração pública no Brasil ainda é viável. Desculpe, mas eu decorei. O Joemir Betting... Agora é o inverso, né? O Estado inchou e tomou conta então, das administrações. Essa pergunta é muito interessante e imprescindível nesta hora. Como governar o país? Primeiro é preciso ter um novo conceito de Estado. O Estado brasileiro faliu, não é? O que temos aí é falência generalizada. Salvam-se poucas unidades da federação sem esse Estado falimentar. Aliás, um déficit de 159 bilhões, né? Não precisa dizer outra coisa. Se fosse empresa privada, a falência estaria decretada. Já há muito tempo. Então, esse conceito de Estado tem que ser alterado. O Estado inchou exatamente esse sistema de governança promíscuo, né, do Os estados foram juntos, os municípios por também. quê? Porque esse sistema de governança que se implantou aqui em Brasília, ele foi clonado e transplantado para estados e municípios. Que sistema é esse? Do balcão, do aparelhamento do Estado, E sem do recursos, loteamento né? dos Porque cargos. a União fica com todas as contribuições para ela, né? Exatamente. Para as unidades federadas, pior, porque 56% do total do bolo da Receita Pública diz respeito às contribuições sociais que não são compartilhadas. 56% desse bolo. Não são essas receitas consideradas, chamadas contribuições sociais, não são compartilhadas com os estados e municípios, ficam exclusivamente nos cofres da União. E o restante, sim, aí há o compartilhamento da União, de novo, dos estados e dos municípios. Então, esse Estado inchou, né? Ele se tornou perdulário. Tivemos 40 ministros, não há país com mais de 20 ministérios que seja governado, é desgovernado, se torna ingovernável, né? O Brasil não necessita mais do que 15 ministérios. Então, essa é uma reforma imprescindível, é o ponto de partida. A primeira reforma, portanto, a reforma do Estado. Aqui há uma pergunta, na verdade, uma observação. Francisco Vale, de Curitiba, ele gostaria que o senhor fosse candidato a presidente, mas que para vencer tem que pegar um vice do Nordeste. E indica um dos Gomes, o Cid ou Ciro. Bom, as ideias são bem-vindas, né? As sugestões são bem-vindas e nós respeitamos, porque eu acho que é muito bom que as pessoas tentem refletir sobre a realidade política, né? Mas nós temos que caminhar até o momento mais adequado para uma definição de chapa. E eu acho que a escolha não deve ser nunca geográfica. O senhor tentou ser candidato pelo PSDB? O senhor disputaria ali com Aécio Neves? Eu pretendia que o partido adotasse as primárias. As primárias, é verdade. Em 2010, houve uma escolha do PSDB para que eu fosse o vice. Aliás, eu anunciei que o senhor seria candidato em primeira mão, foi uma confusão. É verdade, Quer desbancar o Aécio. É bom a gente esclarecer o que são as primárias, né? Que isso é feito bastante nos Estados Unidos, onde os dois candidatos de um partido percorrem o país em conversas, às vezes em pequenos grupos, né? Vão às universidades, reúnem os eleitores comuns e eles podem escolher ali, sendo filiado ou não a partido, eles podem escolher quem eles querem, né? Como candidato a presidente, não é isso, senador? O senhor me corrija se eu estiver equivocada. Eu lembro aqui, porque teve um filme recente até do Lincoln, né? Mas tem uma obra literária que conta muito bem.
esse fenômeno das primárias nos Estados Unidos. O Abraham Lincoln era um candidato que não tinha nenhuma chance, aparentemente, que os seus adversários eram muito mais conceituados, mais preparados intelectualmente, né? E ele, modestamente, foi para as primárias e venceu. Ali já é o próprio início Trump, de campanha. né, também não era o preferido dos republicanos e acabou candidato. O Obama também não da era o cúpula do preferido partido. da cúpula. Não. Cresceu muito O durante Obama as primárias. cresceu, especialmente na juventude, inicialmente. Isso. As primárias já é a As campanha, redes só que é uma sociais. campanha dentro do próprio partido, Então, mas já ocorre Não é que bem, reflete. esse bem dentro do sistema, partido, é bem. ao invés de dividir o partido, ele une. Une, é verdade. Porque quem Eles têm outra cabeça, né? Exato. Quem com essa participa história, das eleições primárias não tem autoridade para ser dissidência depois. Veja o caso do Lincoln, que eu citei. Depois das primárias, os principais assessores dele passaram a ser exatamente os que concorreram com ele. A própria Hillary foi secretária de Estado. Exatamente. Então, esse é o sistema que eu considero adequado, porque é um exercício democrático, né? E há um respeito. Aqueles que participam das eleições primárias, escolhendo o candidato, se tornam artífices do projeto eleitoral e certamente participarão com mais entusiasmo. Agora, o senhor acha que o Brasil está amadurecido para passar por umas primárias? Porque a gente não vê assim interesse, às vezes nem os próprios filiados do partido. São poucos partidos que têm essa democracia interna no Brasil. Mas nós temos que caminhar para isso, né? Eu só me lembro da disputa do Lula, né? O Suplicy disputou. O PT fazia no passado, depois deixou de fazer. Quando foi a Dilma, já disputou. O Suplicy disputou com o Exato. então candidato Lula. As prévias eram feitas mais no interior do partido. As primárias podem ser mais abrangentes, extrapolar os limites partidários, abrir para a população. Eu acho isso muito importante, mas, infelizmente, no Brasil ainda... Os partidos têm autonomia para isso. Eles podem adotar o sistema. Né? A legislação A permite. lei orgânica dos partidos. Eu apresentei um projeto no Senado muito mais para estimular, estabelecendo normas para a realização das primárias. Mas... O Senado aprovou inicialmente, mas depois o PT segurou. Veja só, o PT que antes tinha feito... Que defendeu, né? Prévias, aí segurou o projeto e dizia, você está espertinho, né? Você quer que durante 2 anos a oposição fique batendo no governo. Mas esse o sistema democrático. É interessante que o próprio senador Álvaro Dias disse aqui no início que os partidos são fechados e exatamente por isso ninguém quer perder esse controle partidário. E aí tem uma questão também que é terrível, né? Que é o tal fundo partidário. O comando do dinheiro. Que estimula muito a preservação do comando a qualquer preço. Ouviu o metal. Pois é, o Frente a Frente, diretamente dos estúdios da Rede Vida, aqui de Brasília, hoje com o senador Álvaro Dias, que é o líder do Podemos, um partido novo. Uma conversa muito interessante aqui. Nós vamos agora um intervalo, 2 minutos, e já estaremos de volta.